Boa noite. Vou pedir. Boa noite. Vou cumprimentar aqui no chat. Boa noite. Opa. Boa noite. Meus amores, se vocês puderem sinalizar se o áudio tá bom, se estiver tudo ok, vamos fazer. O áudio tá bom, gente? Eu tô numa ambientação nova. Eu acho. Se tiver bom, alguém dá um joinha, só pra eu saber que tá tudo bem. Deixa eu perguntar aqui. Vocês me ouvem bem? Ah, tá. Obrigada. Francine respondeu, obrigada. Bom, então, deixa eu fazer aqui um teste. Com licença. Ok, essa era a nossa divulgação, mas eu queria colocar a mensagem inicial. Só um instantinho. Essa daqui. Opa, não é essa, desculpa. Pronto. Então vamos ler uma mensagem curtinha. Chico Xavier. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que em vida te pareça um cárcere, sem portas, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Mensagem bonita, né? Otimista, de fé. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Às vezes a gente se encontra perdido, achando que não tem saída, não tem solução. Mas Deus, né, onipotente, soberano, pode fazer surgir caminhos onde aqui na Terra nem sequer haveriam estradas. Bom, então vamos fazer a nossa prece. Deixa eu voltar. Só um instantinho. Opa, desculpe-me. Aqui. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Mestre Jesus, espíritos amigos, Mãe Maria de Nazaré, mentores da nossa casa de oração, agradecemos por mais uma oportunidade de refletirmos, por mais uma oportunidade de elevarmos o nosso pensamento a Deus com os bons propósitos. Então, que os bons espíritos possam estar conosco nessa atividade da noite de hoje e nos ajudar para que ao longo da nossa marcha evolutiva nós sejamos capazes de fato de atitudes novas, na certeza de que nós não estamos sozinhos, que as dificuldades existem, mas que os nossos espíritos protetores, Deus, os espíritos da seara, né, do Cristo, com certeza estarão ao nosso lado para nos ajudar. E com essa certeza da bondade do Cristo, da misericórdia divina, que nós pedimos o acompanhamento nas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Ok. Então, deixa eu fazer aqui. Novos tempos, novas atitudes em um mundo de transição. Esse tema foi sugestão da casa, né, e é sempre muito oportuno, porque de fato nós estamos em um período, né, de transição planetária. E aí, eu não sei vocês, né, vamos refletir aqui até informalmente, parem para pensar também se vocês já se pegaram nessa situação. Às vezes, quando a gente, né, dentro da literatura espírita, nós vemos, né, os esclarecimentos de que a Terra está num contexto no qual ela deixará
de estar na categoria de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí, às vezes, baixa aquele pessimismo, ou então aquela dúvida, assim, meu Deus, mas parece tão distante, ainda tem tantas mazelas no nosso mundo, ainda tantas coisas chocam a gente nas manchetes, né? Será mesmo, né? Baixa um pouquinho daquela dúvida se nós seremos capazes, e ainda lembramos do convite, né, de que o Brasil teria sido convidado, né, a nação brasileira, a coração do mundo para o Evangelho, a contribuir, inclusive com mais veemência, né, por seu essa potência, né, não só em questão populacional, mas inclusive de crenças, né, independente de ser católico, evangélico, espírita, é um povo, né, que é voltado para espiritualidade mais que outras nações, né? A gente não vai entrar no mérito da questão, mas podendo conhecer outros países, a gente vê que nem todos, né, as pessoas têm tanta ligação, né, com alguma corrente filosófica religiosa. E aí a gente fica, meu Deus, o Brasil vai ajudar na transição, assim como todos os outros países, mas esse planeta nosso, nossa casa, nossa escola, nosso hospital, né, é muita tarefa que nós temos. Mas aí, quando a gente lembra que essas transformações deverão partir, né, dos espíritos que nela habitam, a mudança da transição planetária não se dará por um cataclisma, né, não se dará, né, pode até ser que tenham desastres ambientais, né, porque a Terra é suscetível, né, ela perece. Mas, segundo os espíritos, não será assim, não será exterminação, né, em massa global e depois virá uma outra geração de espíritos. Não. Segundo os espíritos, pouco a pouco o bem vai predominar sobre a Terra. Aí eu começo a ficar mais otimista, eu digo, então é isso. Pelo esclarecimento dos espíritos de que os orbes são solidários entre si, ou seja, o planetinha Terra, o governador espiritual do planeta Terra, que é Jesus, é solidário a outros orbes, outros mundos e outros governadores de outros orbes. E aí nós lembramos que é possível que tenha nessa solidariedade as migrações coletivas. Então, quando a gente imagina que Deus, que tudo pode, né, é capaz de, a partir de determinado momento, ou de determinado estágio, né, do planeta, fazer prevalecer com que aqui reencarnem aqueles espíritos mais condizentes com aquele novo estado vibratório, aí eu começo a ver com mais clareza que sim, é possível. É possível, quem sabe, nesses próximos 100 anos, não ter uma transformação que os últimos 2000 anos foi capaz de apresentar pra gente. Porque se nós lembrarmos, Cristo aqui esteve, né, quase 2023 anos do nascimento do Cristo, nós estamos ainda ecoando o convite do Cristo para o Evangelho, para o perdão, para a mansuetude, para a solidariedade. 2000 anos. Aí eu fico pensando, minha gente, em 200 anos a gente vai conseguir essa transição? Isso é uma curiosidade, né, de espírito aprendiz, como nós somos. E aí eu penso, mas de fato, um período de transição planetária, ele é, como a gente chama, um período fora da curva, diferenciado. Porque aqueles 2000 anos, nós, espíritos aqui, habitantes do planeta Terra, vínhamos encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, cada qual na sua velocidade, mas coletivamente, né, com a soma de nossos esforços, ao tempo do que era possível. Mas, pensamos, se por ser um momento diferenciado, aí é com Cristo, gente, estou só fazendo análise, não estou afirmando que é assim, que alguém do mundo espiritual me esclareceu, estamos conjecturando. Sendo transição planetária, a Terra migrando para uma condição, um estado vibratório melhor, que é o de mundo de regeneração, haverá um momento em que os espíritos que destoam imensamente serão convidados a se retirar. Eles não farão jus. Ai, gente, eu esqueci de tirar esse... Perdão.
parar de compartilhar. Continuando na linha de raciocínio. Esses espíritos que destoarem, né, desse novo padrão vibratório da Terra em regeneração, são convidados a se retirar para não prejudicarem a marcha do progresso. Ou seja, não seria justo, né, quem aí lembra do tempo da escola, quem é da área da educação, professor, sabe que às vezes tem, por causa de 1 ou 2 alunos, todo o andar da turma fica prejudicado. O conteúdo de química, de arte, de biologia não consegue ser ministrado, os outros alunos não recebem o progresso naquele conhecimento, porque tem 1, 2 alunos bagunçando, atrapalhando. Aí o que a gente faz? Quem me lembra, muitas vezes o professor convida a se retirar, né, aquele aluno. Por quê? Porque não é justo. Não é justo que tenha uma soma de pessoas vibrando ou desejando aquele conhecimento ou vibrando no bem, e aí todos esses ficarem prejudicados por uma minoria extremamente radical, extremamente destoada daquela ideação. Então esse foi só um exemplo didático para dizer que sim, no nosso planeta Terra, estando em regeneração, aqueles que destoarem, né, demasiadamente vão ser convidados a se retirar. Aí, nesse caso, eu consigo... então eu penso que nesses próximos 200 anos nós vamos avançar muito. Porque a tendência é o quê? Os mansos herdarem a terra. Já tinha anunciado Jesus. Os mansos herdarão a terra. Então, se para dominar as oportunidades de reencarnação aqui no planeta Terra, aqueles espíritos que mais se adaptaram, que mais interiorizaram, que mais tiveram abertura, né, para o bem, e aqueles que estão destoando imensamente não tiverem mais essa oportunidade de reencarnar aqui, e para onde vão? Vão ser queimados no fogo do inferno? Vão ser esquecidos? Não. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que Ele permite outras oportunidades. Agora Deus é justo. Então pode ser que essa oportunidade se dê em mundos mais atrasados. Ou seja, aquele espírito que persistiu no mal, reincidiu a partir de tantas oportunidades, ele se compraz com o mal. Ele gosta, ele pega o gato, ele quer colocar o gato debaixo do pneu do carro. Ele quer, né, briga, ele quer drogadição, ele quer o mal, ele não consegue vibrar no bem. Então, esse espírito vai aprender a duras penas num orbe compatível àquela vibração. Aí é quando a gente para e pensa, eita, será se serei, né, do time do bem, ou pelo menos desse time que merecerá herdar a terra? Que ações serão compatíveis com esse novo momento, né, do nosso planeta? Né? Essa é justamente a questão que nós trazemos. Ai, gente, aproveitando que nós temos o chat, eu tô tão desabituada que depois vocês podem colocar questões, se tiverem, tá, gente? Que eu vou deixar 5 minutinhos pra gente conversar. Mas por enquanto a gente vai focar aqui, né? Novos tempos. Opa, cadê? Novas atitudes em um mundo de transição. Eu tinha uma outra imagem que eu estava procurando, mas como eu estou aprendendo agora a mexer nessa função, eu não encontrei. Então, novos tempos, novas atitudes em um mundo de transição. Não é aqui. Desculpa, gente. Então, esses novos tempos, de onde que nós podemos ver indícios de novos tempos? Não, mas será mesmo? Os espíritos, eu sei que os espíritos falaram, mas vai ver porque a gente deseja tanto, a gente anseia tanto, que a gente acha que isso vai acontecer. Mas, para quem trabalha com evangelização, ou para quem tem crianças, né, quem é da educação, quem tem filhos, netos, já deve ter percebido, ou muito próximo a si, ou próximo à família, muitas situações de crianças que reencarnam, que estão reencarnando e que são extremamente adiantadas, sabe? Adiantadas intelectualmente, moralmente. Então você vai vendo que são, né, indícios e que corroboram com o que os espíritos já anunciam, que Chico já anunciava, né, através da mediunidade de Chico, que muitos espíritos missionários estariam reencarnando, né, sobretudo, por isso que eu chutei 200 anos para ficar
a comparação com 2000 anos, né? Vamos dizer que a gente vai fazer em 1/10 do tempo que não fizemos esses 2000 anos. Então é preciso força de trabalho. E por isso que espíritos mais adiantados estão reencarnando. Mas não vai adiantar zilhões de espíritos reencarnados, zilhões de espíritos adiantados reencarnando, se nós, considerando, né, que sejamos espíritos medianos, que não somos nenhum espírito missionário, nenhum Bezerra de Menezes, né? Somos espíritos na luta aqui, medianos. Não adianta milhares de Bezerra de Menezes reencarnarem se nós persistirmos nas mesmas ações, nas mesmas problemáticas, nas mesmas imperfeições, que são naturais que nos acompanhem, porque são hábitos, às vezes, milenares. Às vezes são problemáticas que nós carregamos nesses últimos 2000 anos. Só que a gente já não quer mais. Normalmente, né? Esperamos em Deus. E quando a gente se aproxima do Evangelho, a gente vai conseguindo reconhecer o que é que nos afasta de Deus e o que é que nos distancia de Deus. Então, cada vez mais, né, que a gente busca a virtude dos homens de bem, que independe de religião, a bondade, né, o bem, os valores, né, éticos, eles naturalmente nos aproximam de Deus. Assim como a persistência, né, a gente estava dando exemplo de se comprazer no mal, nos distanciam e nos tornam mais próximos do que? Daquela condição do reino animal que era anterior, né, à individualização do espírito. Então, toda vez que a gente age, por exemplo, se o nosso reflexo é da raiva, é da briga, né, isso vai indicar que nós estamos mais próximos da angelitude, do bem, ou mais próximo do homem das cavernas, que tudo resolvia, né, na briga. Então, você imagina que naquele tempo, gente, a gente brigava por tudo. Tinha uma caverna, eu habito nessa caverna, eu saí para caçar, eu saí para colher frutos, cheguei e tinha outro. Aí não tinha diálogo não, gente, era muito simples, entre aspas. Iam duelar até a morte, quem sobrevivesse ficava na caverna. Tem um precipício, um ia tentar tirar o outro, aquele que caísse morria, o que ficasse sobrevivia. Mas, gente, isso é de um tempo bárbaro, é de um tempo selvagem. A gente não pode, em 2023, ter a mesma ação do tempo das cavernas. Mas aí, às vezes, no trânsito, o que é que a gente vê? Nós estamos tão impacientes, tão sobrecarregados, né, emocionalmente, tão fatigados, e muitas vezes uma exaustão, uma ansiedade por questões materiais que de nada somam a nossa vida. Ah, porque eu queria estar mais nova, fazer um lifting, eu queria estar mais rica, mais magra e mais famosa e tanta coisa, e a gente anda com menos tempo, né? Porque aí tem que fazer várias coisas para ter mais dinheiro, para comprar mais coisas, e aí anda sobrecarregado, anda estressado, anda ansioso, né? Porque as doenças da mente, né, infelizmente, se potencializam nesse ritmo que a gente vive. Aí tá lá no trânsito, a gente vê as tragédias. Tá lá uma pessoa trancou o outro, né? Como a história lá da caverna. Como é que se resolve? Tem gente que vai, pega uma arma e mata o outro. Igual no tempo das cavernas. E o tempo das cavernas não é nem 2000 anos atrás. É lá no Neolítico, Paleolítico, foi 10 mil anos atrás, 30 mil anos, né? Como aqui na Serra da Capivara. Então, olha só, novos tempos, novas atitudes. Se não devemos repetir as atitudes lá do grito do Barrabás há 2000 anos atrás, do Cristo, né, onde a gente escolheu, né, os ladrões, numa figura alegórica, onde não tinha, foi tão difícil entender a ideia do perdão que as pessoas chamavam Cristo de um rebelde, um anarquista, porque nós estávamos mais endurecidos. Então, não dá, não é compatível a gente permanecer em 2023 com as mesmas atitudes lá do Neolítico, sim, o que eu falei, Homem das Cavernas, lá dos Homens das Cavernas, nem no tempo da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Aquilo era de um espaço de tempo anterior, mas nós já fomos evangelizados, nós já tivemos contato, né, com Cristo, com a Boa Nova. É um convite que ecoa há 2000 anos. E se essa mensagem não se transforma em ações novas para esses novos tempos, para fazermos por merecer da terra,
nesse momento de transição. Então, se nós não transformarmos em ações, de que adianta? A gente está lendo o livro espírita, a gente está tomando passe, ou se tivermos algum simpatizante, né, na doutrina, tá rezando o terço, tá com a Bíblia debaixo do braço, tá meditando. Se isso não frutifica, que é a parábola do semeador, né? A característica do solo fértil na parábola do semeador é frutificar, né? Porque o passarinho leva, o outro seca, o sol seca, o outro os espinhos, né, sufocam, e aí a terra boa frutifica. E essa, na alegoria, né, das parábolas de Cristo, esse ato de frutificar que caracteriza uma vitória. Então as nossas novas ações são vitórias e cada qual vai saber qual é a batalha, quais dragões nós temos que vencer. Alguém pode ser o alcoolismo, alguém pode ser, sei lá, a maledicência, fofoca, adoro a confusão, adoro, né? Às vezes, isso para citar um exemplo de vício químico, um exemplo de vício moral, às vezes questões que nem beiram a problemática da ética, mas nos atrapalham, porque eu como demais, porque eu ainda sou muito desorganizada. Então, cada qual sabe quais dragões. A cada dia a sua luta, cada dia, né, a sua necessidade de melhoramento. E é dessa vigilância por sermos capazes de interiorizar a mensagem do Cristo, de que somos capazes de nos transformar. A mensagem do Espiritismo, né, dos Espíritos, codificado por Kardec, de que nós estamos em processo evolutivo e que essa marcha evolutiva é proporcional aos nossos esforços, às nossas atitudes que nos ajudem a domar as nossas más inclinações. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa briguenta, ou se eu sei que meu filho, dá pra ver, eu tenho 3 sobrinhos, tenho 2 filhos, às vezes tem 3 filhos, né? Pode ser trigêmeos. Cada qual tem uma atitude diferente, tem um comportamento diferente, um é mais explosivo, o outro é mais manso. Então, nessa descoberta, né? Que aí eu trago a questão aqui de o Livro dos Espíritos. Nessa descoberta dos nossos dragões, das nossas batalhas, a gente canaliza mais força. A gente concentra nossas orações. Senhor, dai-me paciência, dai-me mansuetude, porque eu não sou mais um homem das cavernas, eu não sou a mulher das cavernas. Não tem por que eu estar saindo no grito com a vizinha, não tem por que eu resolver tudo, né, no trânsito, no trabalho, né, em casa, com a esposa, com o marido. Porque às vezes acontece isso, nos pesa, mas a gente ainda não é capaz de modificar. Mas só o fato de pesar já é um indício de lucidez. Porque tem gente que nem percebe, sabe? Tem gente que fala assim, eu sou bruto mesmo, eu sou bruto porque esse é o meu jeito, porque eu tenho temperamento forte, sabe? Ou então nem se acha bruto, não, sabe? Então é como se tivesse 3 estágios. Tem aquele que nega, não tem o que melhorar, não tem um problema de ociosidade, né? Não tô na inércia, não tô ótimo. Tem aquele que sabe, mas também não tá disposto a muita coisa. Sou assim, não vou mudar. Ou então atribui uma personalidade, já nasci assim, né? E tem aquele que já pesa, que diz assim, olha, Wanda, eu sou ciumenta, mas eu não queria ser ciumenta. Eu sei que ser ciumenta sufoca o meu relacionamento. Eu sei que todo mundo pega nas crianças, pega em tudo. Só que eu não consigo não ser. Porém, ela já tem ciência. Já tem ali uma luzinha brilhando, agora é buscar ajuda. E tem aquele que já está empreendendo, que já está com frutos, que olha para trás e diz, rapaz, isso há 5 anos atrás eu estaria stalkeando, sei lá, o WhatsApp, não sei o que tem mais lá. E olha só, olha que Deus, né, me permite essa evolução, essa brandura de entender que ninguém é de ninguém. Que não vai adiantar eu passar 24 horas stalkeando o WhatsApp e o celular, se o que vai fazer a pessoa ficar não é o fato de não existir nenhuma outra na Terra. É o fato de haver nessa relação, ou na pessoa ver em mim, um motivo para ficar. Porque se ele tiver um motivo para ficar, se essa pessoa tiver, pode ter zilhões. Ele quer isso aqui. E ao mesmo tempo, se não tivesse motivo, se não tivesse relacionamento, né, saudável, apaziguador, qualquer situação
é motivo para ir embora. Então, quando a pessoa entende isso, ela muda. Ela muda sua ação, ela muda seu padrão vibratório, ela se torna uma pessoa mais leve. Mais leve não só para si, como para o outro, para o entorno, né? Eu lembro que tinha uma professora, não sei se vocês já passaram por essa situação, né? Sempre, né, tem na universidade aquela que os alunos falam que são o terror, né? Nossa, aquele professor, e ele gosta, sei lá, farmacologia, projeto final, sabe? E às vezes é uma pessoa que mais precisa de auxílio, de oração, de abraço. E aí eu lembro que, gente, só brincadeirinha, tá? Mas eu lembro que a gente tinha professores desse nível, né? No tempo que eu cursava na universidade. E aí pessoas um pouco, até mais velhas, a gente todo muito jovem, né? Pessoas mais não sei de qual religião era essa colega, ela dizia, gente, vamos fazer a corrente de oração. Vamos rezar por ela, vamos rezar por ele. Porque às vezes, se tem um namorado novo, se tem uma situação nova na família, se faz as pazes com o pai, se faz... Porque o que ela tá reverberando na gente é uma dor, muitas vezes, dela. Então, se a gente desejar o mal a ela, só vai potencializar. Ela vai ficar mais ranzinza, mais problemática e mais problema vai ter na nossa matéria, né? Então, às vezes, essa dificuldade, né, de mudança é justamente por isso, porque é algo que nos acompanha há muito tempo, porque é algo que eu não admito, né, não aceito. E aí, esse conhecer-te, que é o que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz assim, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pergunta no Livro dos Espíritos 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ó, a gente desenhou um cenário, né? Qual? Planeta em transição, né? Migrando para a regeneração. Só os mansos herdaram a Terra. Como que eu posso fazer, né, para merecer, né, herdar a Terra? E para ajudar o planeta, para ajudar os bons, para estar na seara do bem, para somar positivamente, para não ser um peso. Então, o meio prático, né, e eficaz de a gente se melhorar, e aí para cada espírito melhor, é a Terra melhor, né? Cada vez que eu melhoro, a Terra está melhorando junto. Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, né, Santo Agostinho, quando diz conhece-te a ti mesmo, vai nos ajudar a resistir à atração do mal como? Porque é aquela questão, conhecer a si mesmo e assim, reconhecer as suas imperfeições é o primeiro passo. Pequeno, muitas vezes, em relação ao todo que tem que ser trabalhado, mas é passo importante. É o que a gente chama, é o pulo do gato. É a hora que o jogo vira. É quando eu digo, não, eu não quero mais ser ciumenta, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada. Eu não quero mais ser tão desorganizada, eu quero ser uma pessoa mais eficiente, mais produtiva. Eu não quero ser tão impaciente, tão agressivo. Eu quero ser uma pessoa branda, né? Então, nisso cabe a humildade de conhecer a si próprio, né? Ao conhecer a si próprio, reconhecer, e a coragem. A coragem de enfrentar os seus dragões, os nossos dragões, que cada qual vai ter um. Gente, pra quem tem problemática com honestidade, por exemplo, parece muito óbvio, parece, supondo, né? Nós somos poucos na live, mas eu acredito que se você tá no seu trabalho, igual com qualquer lugar, e uma pessoa esquece o celular, e você viu, a pessoa levantou da cadeira, o celular dela ficou. Gente, parece tão óbvio. Você vai dizer, oi, seu celular. Mas para quem já tá andando na estrada da honestidade com algum avanço, porque para quem ainda não deu esse avanço, gente, ela vai adorar. E com a mesma lógica que a gente pensa, oxe, não vou nem dizer que seja mérito, é reflexo. A pessoa levantou o celular e fica, olha, seu celular. Mas pro irmão que tem essa problemática, de duas uma. Ou ele vai viver ali um duelo mental, eu chamo ou não chamo? Poxa, esse celular é tão caro, vixe Maria, não tô roubando, ela esqueceu. Aí vai ficar, ou então na situação pior, vacilou,
e vai pegar e vai dar um jeitinho de sair. Vai nem passar pela dúvida. Vai dizer, ganhei o dia, né? O besta esqueceu. Então, pode parecer óbvio no campo da honestidade para quem já avançou um pouquinho, mas tem irmãos que é muito complicado. Isso é só um exemplo. Mas você diz, então eu tô bem, porque esse da honestidade eu passei. Eu lhe garanto que eu iria chamar o dono do celular. Ótimo! Parabéns, vamos imaginar que todos nós que estamos aqui, ou quem está assistindo a gravação, nesse caso, nesse exemplo, se imaginou como aquela pessoa capaz de uma atitude boa de devolver o celular. Mas esse é uma das virtudes que a gente tem, que nós temos que angariar ao longo da nossa marcha evolutiva. Mas aí vão todas as virtudes do homem de bem. Às vezes a dificuldade que aquele irmão tem no campo da honestidade, ele não tem no campo da preguiça. Ele é extremamente ativo, às vezes até pro mal. Tá lá sempre pensando numa forma, mas ele é uma pessoa ativa. E às vezes a gente que tá aqui é uma pessoa extremamente honesta, estamos na inércia, esperando o mundo acabar, sabe? Ou seja, cada qual, e nem dá pra julgar. Não cabe a mim julgar a dificuldade do outro no campo da honestidade, a dificuldade do outro no campo da organização, porque cada qual tem um histórico, tem uma bagagem. Por isso que só Deus julga. E ele que poderia, né? Dizem os espíritos, não faz aquele tribunal alegórico que chega pra gente, a informação, é a nossa própria consciência. Né? Que no momento que a gente desencarna, ou às vezes em desdobramento, a gente tem essa consciência, né? Do quanto que a gente precisa evoluir. Então, conhece a ti mesmo. Se nós queremos novos tempos, novas ações, né? Esse é uma boa partida. Por isso que na questão elaborada por Kardec, ele pergunta qual o meio prático. Tá, muito legal, falou aí muita coisa legal, mas vamos lá, vamos para a prática. O que é que eu posso fazer para ajudar a Terra? O que é que eu posso fazer para ajudar a mim mesmo, né, nessa marcha evolutiva e merecer herdar a Terra? Primeiro, reflexão. Vamos parar, vamos ter a humildade de refletir, né, nesse conhece a ti mesmo. E aí, já trazendo agora a questão no livro O Consolador, né, que é de Emmanuel, psicografado por Chico, tem não é um capítulo, é um subitem, né, que fala, que trata da iluminação. Iluminação, transformação, melhoramento, progresso, né? E aí a questão 230 diz o seguinte: como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma? Vamos considerar que nesse termo iluminação estejam esses sinônimos, né? Como iniciar o trabalho de melhoramento, de aprimoramento, de progresso da nossa própria alma? E aí a resposta ficou assim, de Emmanuel. Deixa eu ampliar aqui, gente, que eu tô lendo do notebook, mas é tão pequenininho. Pronto. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Esse é o primeiro bizu de Emmanuel. Autodomínio, disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho, com ação, com fruto, né? Com o trabalho, com o esforço de exterminar as nossas próprias paixões, ou seja, acabar as nossas más inclinações. E a segunda, né, vertente que a Emmanuel apresenta para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento, para a nossa iluminação, é o seguinte, na verdade é uma consideração. Ele fala do autodomínio, né? Aí diz assim: todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, aqui a Emmanuel está dizendo que o autodomínio é uma necessidade e que é difícil. E algo que pode nos ajudar é justamente o estudo, o conhecimento. No momento que a gente conhece, muitas vezes, as causas, né, os males, pode ser mais fácil essa caminhada. E eu vou citar aqui um exemplo. Eu até achei interessante que alguém falou aqui, parece que tem grupo de estudo, ansioso aqui para um curso no sábado.
Ou seja, que eu não sei que curso é, gente, eu só li muito rapidamente aqui, mas imagino que seja um curso de aprimoramento, seja no campo espiritual, né? Que quando a gente está estudando, como eu diria, quando a gente está estudando, o nosso trabalho, né? É essa ocupação útil da mente. Então, diz Emmanuel, o conhecimento é a porta amiga. E assim, muitos anos trabalhando com um grupo de estudo, com ESD, né? A última que eu pude contribuir foi o Livro dos Espíritos, todas as questões do Livro dos Espíritos. Meu celular deu um... Opa, gente, me desculpem, eu esqueci de colocar em modo avião, aí estão me ligando. Mas logo eu espero que a pessoa... Eu já vi até aqui na agenda, depois eu retorno. Ok, então já terminando nossa linha de raciocínio. O conhecimento, né? Estamos no exercício de paciência, né? Como comentava, das nossas dificuldades, a gente tem que ser mais paciente, então Deus dá dificuldades pra gente ter experimentos. Pronto. Se travar um pouquinho, gente, tá tudo bem, não a internet vai cair não é só porque, infelizmente, eu esqueci de colocar no modo avião. Então, vamos lá. O conhecimento é a porta amiga. O exemplo didático que a gente vai pegar é, por exemplo, digamos que alguém gostaria de parar de fumar. Né? E a gente sabe que o vício do tabaco ele é complexo. Tem irmãos que saem de drogadições, né, consideradas mais viciantes, mas o fumo continua, né? E aí, supondo, né, que essa pessoa pudesse conhecer um pouco da vida espiritual, do esclarecimento dos espíritos, porque leu o Nosso Lar, porque estudou o ESD todinho, porque estudou as obras ou porque, né, assistiu palestras, workshop, foi no congresso, né, espírita, alguma situação que foi falando sobre o perispírito, que existe, né, um corpo perispiritual, que quando nós agredimos esse corpo perispiritual, ficam registros. Então, por mais que eu não tenha, muitas vezes, uma lesão, né, ou uma doença imediata externada, esse conhecimento vai dizer o quê? Que aquela lesão se acumula. Então, inevitavelmente, paciência, não tem problema, vamos seguir. Então, toda aquela agressão ao organismo vai reverberar. E aí chegam os exemplos, aí você vê um exemplo do Chico, que atendeu uma... Gente, acho que vou ter que mandar uma mensagem para quem tá me ligando insistentemente, que eu não consigo colocar no modo avião do jeito que eu tô aqui. Mas calma lá. Um, dois, três. Me perdoem, gente. É um exercício de paciência que a gente tá tentando aqui. Vamos já terminar essa linha de raciocínio. Então, seguindo. Tá lá o exemplo de um irmão que tem dificuldade, né, no campo do vício químico, que é o do fumo. Quando chega esse conhecimento e aí ele entende aquele caso da criancinha que nasceu com efizema pulmonar, por que uma criancinha, gente, ela não fez mal algum, né? Ela nasce com aquela lesão perispiritual. Aí o conhecimento espírita vai dizer, olha, pode ser que seja uma lesão anterior, que ficou acumulada. Aí a pessoa, ui, meu Deus, quer dizer que essa minha ação pode me dar, além das questões imediatas, né, que às vezes nessa própria vida a pessoa já começa a padecer, ou porque já fica com respiração cansada, ou porque fica mais suscetível a doenças, ou porque de fato se externa de algum modo, mas o fato é que não escapa. Aquela agressão fica registrada. Claro que o bem vai contrabalanceando, vai ajudando, né, a tentar limpar, mas a agressão tá lá. Então pode ser que esse conhecimento seja o ânimo que faltava para dizer, não, pois agora me convenceu, vou atrás de ajuda médica.
eu vou atrás de ajuda psicológica, eu vou atrás de grupos de apoio, eu vou... Por quê? Porque o conhecimento despertou para algo que já estava, né, muitas vezes, há muito tempo prejudicando, mas a pessoa não conseguia. Então, eu citei só um exemplo, mas poderiam ser inúmeros, né? Você imagina a questão do pensamento negativo, né? Que a doutrina espírita nos esclarece que tudo é vibração, que tudo é sintonia. Se eu sintonizo no bem, no otimismo, na fé, eu atraio espíritos otimistas, fervorosos, né? Próximos a Deus. Se eu vibro no mal, no pessimismo, na vingança, eu atraio espíritos da mesma condição, né? Eu digo, vixe Maria, pois agora, por saber disso, eu tô preocupada. Porque de fato eu sou desse jeito, eu sou aquela pessoa que guarda o rancor, que fico tramando, né, uma resposta que eu vou dar, um modo de descontar, né, de revidar. E aí na hora que chega o conhecimento que diz, pô, você tá adoecendo. Você pode estar mais suscetível a doenças psicossomáticas. Independente dessa doença psicossomática se externar ou não, você já, né, está na sombra da maldade, na sombra da vingança. Aí este conhecimento faz o quê? Não, pois eu vou ser mais vigilante. Se tudo é sintonia e tudo é vibração, eu quero vibrar junto com os bons, porque assim só o bem retorna para mim. Então, por isso que a Mano fala que o conhecimento é uma porta amiga. É tudo? Não é tudo. Porque o jogo vira, né, quando vira prática. Quando eu interiorizo isso e eu sou capaz de mudar os meus pensamentos, de substituir os pensamentos. Porque eu tenho... não adianta só dizer, eu não vou desejar mal à vizinha. Né? Muitas vezes você tem que mudar o pensamento ou preenchê-lo com outro pensamento para ajudar nesse processo. Né? Então, sei lá, se eu estou me envolvendo num trabalho solidário, no centro espírita me atribuir uma tarefa, a tarefa da sopa, da evangelização, em vez de eu estar sábado à tarde pensando mal na vizinha, ou do primo, ou do ex-marido, eu estou o quê? Ajudando as crianças? Cortando uma batata? Então, automaticamente eu substituí um pensamento ruim, que me deixava mais suscetíveis a má inclinações, por uma ação boa, por um pensamento bom, que vai me aproximar de quê? Dos espíritos bons. Então, são essas mudanças, né, que estão condizentes com esse convite. Né? Porque esse convite, esse convite, né, da transformação ou da iluminação, né, do progresso, é um convite, né, que Cristo chama por via do Evangelho. Né? A Boa Nova, o Evangelho vai justamente trazer essa possibilidade. E aí cabe a nós, né, aceitarmos, né, o convite. Porque, como diz, né, muitos são chamados, poucos ouvem, poucos atendem. Eu vou passar aqui rapidinho, que a gente já encerrou o nosso tempo, para ver se eu falei que podia ter pergunta, então agora tem que saber se alguém perguntou. Ok, obrigada. A irmã gostou da explicação. Ok, todos nós somos pecadores, a mesma dificuldade que atinge a um atinge a todos nós. Isso mesmo, porque reverbera, né? E até por isso que a gente fala assim, não adianta a gente cuidar só dos nossos filhos, a gente ajudar no melhoramento dos nossos filhos. Que se a gente não ajudar no melhoramento do filho da vizinha, ele pode se tornar um delinquente e assaltar o nosso. Então, a minha inércia acabou batendo na minha porta, né? Ou seja, não adianta eu querer ser feliz, só eu feliz. A ideia é eu querer a felicidade geral. O conhecimento de si mesmo desperta para a imortalidade da alma. Perfeito. Quem disse isso? O colega, eu não sei pronunciar, José Lázaro Boberg. O colega está dizendo que o curso que ele se referia é justamente um curso do Espiritismo lá no Centro Espírita. Pois olha, eu dou super apoio, né? Foi como eu conheci a Casa Espírita, conheci fazendo ESG, aí me tornei trabalhadora. Ok. Aqui o irmão comentando que tem algumas questões de sofrimento psicológico. Cada qual tem a sua dificuldade. E aí é nesse conhecer-se a si mesmo que nós vamos nos ver capazes. E às vezes a gente acha que só temos problemas,
né? Ou são demasiados os nossos, mas aí você vê que o outro também tem, e que o outro também conseguiu, e cada qual na sua seara vai, né? Por isso que eu disse, cada qual com seus dragões, cada qual na sua luta. E não estamos sozinhos, né? Estamos com os bons espíritos. Pronto, e finalizou com a contribuição do irmão, retribuir o mal com o bem. Pois então, com essa reflexão da noite de hoje, que os bons espíritos, né, possam nos ajudar nessas transformações necessárias, que nós somos capazes. Não é fácil, não é fácil. E eu vou dar meu testemunho, porque sim, eu também estou na luta por tantos melhoramentos. E aí, por isso que eu digo, gente, todo dia, os irmãos alcoólicos anônimos, né, eles têm, me perdoem que eu não esqueci exatamente, mas é no sentido de que só não por hoje, né? Só não por hoje. Ou seja, cada dia é uma vitória. Naquele dia eu não vou beber, né? Então, muitas vezes, nessa problemática, hoje, né, eu vou ser vigilante no meu pensamento, hoje eu vou ser produtivo. Cada qual com sua necessidade de melhoramento. Cabe justamente a humildade de pedir ajuda, né, para os bons espíritos, para os nossos espíritos protetores. E que, fazendo agora abrindo para a nossa prece, a gente consiga, né, receber essas boas energias e nos vermos capazes dessa transformação necessária. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão, de estudo. Agradecemos aos trabalhadores da casa pela assistência e te pedimos, Senhor, que nos auxilie. E pedimos como filhos falíveis e aprendizes que somos, que tenhamos auxílio da espiritualidade amiga para domar as nossas más inclinações, para seguirmos na nossa marcha evolutiva, para que essas novas ações nos ajudem no nosso melhoramento e, por consequência, no melhoramento do nosso planeta Terra. Ao tempo que te agradecemos, te pedimos a sua paz e a sua luz hoje e sempre. Assim seja. Bom, pois boa noite, gente. Eu vou encerrar aqui a transmissão e tentar deixar gravado na página, tá bom? Tchau, fiquemos com Jesus, com Deus.